Existe diferença do hiperfoco no autismo, no TDAH, na superdotação, na esquizofrenia e em pessoas neurotípicas? Prazer, eu sou Mariana, psicóloga, autista, superdotada, trabalho com avaliação neuropsicológica e hoje eu vou estar explicando o que significa realmente o hiperfoco de acordo com a neurociência. A melhor definição que a gente tem é de que o hiperfoco é um estado de atenção intensa e involuntária em uma atividade caracterizado por uma imersão profunda, dificuldade de desengajar, perda da noção de tempo e negligência das necessidades básicas. O hiperfoco ele costuma ser associado ao autismo e ao TDAH. Primeiro, é importante diferenciar o hiperfoco de interesse restrito, porque pode ter um pouco dessa confusão pelo termo do hiperfoco ter se popularizado muito, na linguagem comum e ter perdido um pouco ali da sua definição correta. Então, o interesse restrito, ele é um fenômeno que a gente encontra no autismo. E é uma característica que envolve ter um interesse aprofundado em um tema, objeto, estímulo ou pessoa, sendo inflexível e constante. Ou seja, a pessoa autista ela vai se dedicar e falar sobre esse tema repetidamente, mantendo esse interesse por meses ou por anos, de forma mais prolongada. O interesse restrito no autismo, ele pode levar a um estado de hiperfoco, que é um estado atencional intenso enquanto se dedica àquela atividade. Mas outras atividades que não envolvem os interesses restritos no autismo também podem acabar desencadeando o hiperfoco, que estaria mais relacionado à rigidez cognitiva e à dificuldade de alternar entre tarefas no autismo. Então, se a pessoa autista ela desengaja daquele estado atencional, ela para de fazer aquela atividade, ela não está mais em hiperfoco, mesmo que ela ainda tenha o interesse restrito naquela atividade ou naquele objeto, naquele tema. Mas é muito comum que as pessoas autistas continuem pensando naquela atividade que ela estava fazendo anteriormente, tendo essa dificuldade para engajar em outras tarefas. Mas isso não é mais o estado de hiperfoco, mas sim a rigidez cognitiva de estar ali entrando em uma nova atividade. Já no TDAH, o hiperfoco ele pode acontecer diante de atividades estimulantes, que podem envolver temas de interesse, que é diferente dos temas restritos do autismo. Então, o autismo ele tem interesses restritos, enquanto que pessoas com TDAH ou pessoas que não têm TDAH, pessoas neurotípicas, elas também vão ter temas de interesse, mas esses temas de interesse não são restritos como no autismo. E esses temas de interesse no TDAH, eles podem ser muito estimulantes e acabar desencadeando uma motivação maior para a pessoa com TDAH estar naquela atividade. E isso pode causar uma desregulação atencional, levando ao estado de hiperfoco no TDAH. Justamente por essa tarefa ela ser prazerosa e recompensadora. Ou seja, o hiperfoco ele não é gostar muito de um tema, de um jogo ou de uma banda. Nem mesmo para as pessoas neurodivergentes, O estado de hiperfoco ele descreve apenas o estado de atenção intensificada e focada. É a atenção intensa a temas de interesse ou temas restritos, muitas vezes acompanhada de prazer ou entusiasmo. Muitos estudos eles falam sobre os prejuízos que o hiperfoco ele causa, como dificuldade de sair da tarefa, esquecer de fazer outras atividades, como estudar, trabalhar, organizar a casa, não perceber que está com fome, com sede, cansaço e até mesmo com dores no corpo, dores de cabeça. Ou seja, o hiperfoco ele está relacionado a uma disfunção executiva no autismo e no TDAH. Pessoas não autistas e sem TDAH podem entrar em um estado que a literatura chama de flow, que é um estado de concentração profunda. Eu não consegui encontrar um termo que melhor descreva em português, então a tradução de flow é fluxo, mas eu acho que esse estado de concentração profunda pode descrever bem, apesar de o estado de flow também, mas não é um termo muito
brasileiro, assim, muito popularizado e um termo que tenha um fácil entendimento do que significa. Então, quando eu falar flow, eu tô querendo dizer mais esse estado, né, de concentração profunda, que ele é muito parecido com o hiperfoco, mas ele tem ali as suas diferenças. O flow, ele envolve alta motivação intrínseca, porque a pessoa está envolvida naquela tarefa e ela está se sentindo satisfeita em estar realizando aquela tarefa. E ela não gostaria de estar fazendo outra coisa. Ou seja, ela realiza a atividade pelo prazer da própria atividade em si, e não em busca de uma motivação ou uma recompensa externa. O flow, ele envolve essa concentração profunda, né? Então, as pessoas que vivenciam o flow com frequência podem desenvolver uma maior capacidade de foco e atenção sustentada. E durante o flow também tem uma redução da autoconsciência, né? Então, pessoas em flow podem ficar menos mentalmente esgotadas do que aquelas que não conseguem entrar nesse estado de flow, né? Então, tem esse lado de ganhos, né, nesse estado de flow. O estado de flow, ele resumidamente pode ser definido como uma imersão plena, foco intenso e prazeroso numa atividade, com objetivos claros e equilíbrio entre desafio e habilidade. Tem sim a sua perda de noção de tempo e alta concentração dentro de um campo limitado de atenção. Diferente do hiperfoco, porque costuma ser funcional, acompanhado de um senso de controle e alinhado a metas. Então, por exemplo, focar nos estudos, focar em aprender a tocar um instrumento, né? Enquanto que o hiperfoco ele pode distanciar a pessoa dessas metas e atrapalhar o desempenho. Pessoas superdotadas, elas costumam ter uma maior facilidade para entrar nesse estado de flow e também de atenção plena, né? O que está ali relacionado com o seu interesse em se aprofundar em temas e conhecimentos, ajudando, né, a desenvolver melhor as suas habilidades, né, e conhecimentos também. A atenção intensa do estado de flow, ela tende a ser voluntária, adaptativa e funcional, mesmo que às vezes, ocasionalmente, pode ocorrer, né, de ter um perfeccionismo, uma dificuldade de pausar, né, uma certa ali esquecer de comer, né, uma certa negligência com outras tarefas também, mas isso não costuma ser uma característica comum desse estado de flow, né? Ele pode acontecer ocasionalmente, mas não é algo que faça parte desse fenômeno. Então não tem esses prejuízos no estado de flow justamente por ele ser mais controlável, né? A pessoa ela decide entrar nesse estado e ela decide também quando ela quer sair. Outro ponto também é que o estado de flow ele está muito alinhado a resultados desejáveis, né? Então, por exemplo, a pessoa que está ali aprendendo a tocar um instrumento e entra nesse estado de flow, isso está alinhado aos objetivos dela de aprender e melhorar essas habilidades tocando esse instrumento. Já o hiperfoco ele vai envolver prejuízos, né, por ser involuntário, desadaptativo, difícil de interromper, mesmo que a pessoa queira, e pode ter o efeito oposto ao esperado, por não estar alinhado com as suas metas. Né? Então, em muitos casos, o hiperfoco ele vai atrapalhar no trabalho, na rotina, nos estudos e até mesmo na socialização. Ou seja, mesmo que momentos de hiperfoco possam ajudar a desenvolver habilidades e aprendizado, ele costuma atrapalhar outras atividades que também são importantes, né? Enquanto o estado de flow ele tende a alinhar esses objetivos. Inclusive, é muito falado, né, de uma dificuldade, muitas vezes, de conseguir separar o que seria o hiperfoco do estado de flow, justamente por terem características muito parecidas. Mas até então, o que a gente sabe é que o hiperfoco ele traz prejuízos, né? Ele está relacionado com as disfunções executivas, enquanto que o estado de flow ele não tem esse lado negativo, apesar de que pode, né, ocasionalmente trazer ali um prejuízo ou outro, mas isso não faz parte desse fenômeno em si. Justamente por essa semelhança, né, entre esses dois estados, que muitas pessoas que não são autistas e que não têm TDAH acabam se identificando em certos momentos com a descrição do hiperfoco. Inclusive, tem um estudo que ele foi feito também, tentando fazer essa diferenciação, né, do hiperfoco em pessoas neurotípicas e pessoas com TDAH, e o resultado deles foi que não teve tanta diferença assim
mas os próprios autores falaram que eles não colocaram ali, né, entre as perguntas e entre a descrição do hiperfoco, essa questão dos prejuízos, que foi ao contrário, né, da literatura anterior a esse artigo. Né? Então, tem muito essa questão de o que vai realmente diferenciar um e outro são esses lados negativos, né, que o hiperfoco ele costuma trazer. Então, é por isso que tem muito dessa confusão e muitas pessoas acabam se identificando muitas vezes, né, com um estado de hiperfoco, mas é porque justamente tem essas semelhanças, mas o hiperfoco ele traz os prejuízos que são muito específicos, né, da disfunção executiva. E agora falando, né, sobre o hiperfoco na esquizofrenia, tem alguns estudos, né, que eles estavam pesquisando sobre a questão atencional, né, nas pessoas com esquizofrenia, e eles acabaram utilizando o termo hiperfoco para descrever um fenômeno que eu já vou explicar o que é. Mas, pelo que eu pesquisei, né, parece que esse fenômeno que eles colocaram como hiperfoco não é o mesmo hiperfoco, né, que a gente está acostumado a associar no autismo e no TDAH. Então, o que a gente tem é que fenômenos diferentes foram nomeados com a mesma nomenclatura, né, mas eles estão se referindo a coisas diferentes. O que alguns artigos citam como hiperfoco na esquizofrenia, ele pode ser melhor descrito talvez como uma rigidez atencional ou uma hipersaliência atencional. Então, na esquizofrenia, né, o que eles citaram como ali hiperfoco, ele não está ligado ao prazer ou ao interesse pessoal de estar fazendo aquela atividade, né, mas sim a um padrão atencional mais rígido e desregulado. Então, em vez de ser motivado por interesse, o foco excessivo está muito ligado a essa hipersaliência, que é quando o cérebro atribui uma importância exagerada a estímulos irrelevantes, como uma cor, um som ou uma ideia. Né? Então, é mais uma atenção a um estímulo do que uma atividade em si. Né? Enquanto que o hiperfoco do TDAH e no autismo é numa atividade, mesmo que essa atividade ela tenha vários estímulos diferentes, né? Enquanto que na esquizofrenia vai ser um hiperfoco muito mais relacionado a estímulos separados, né? Um estímulo de cada vez. Então, o hiperfoco na esquizofrenia ele é automático, desregulado e não tem uma conexão ali com o conteúdo em si, né? Então, essas pessoas elas têm uma certa dificuldade em distribuir a atenção pelo campo visual, ficando preso mais a um foco central ali. Então, resumidamente, né, o hiperfoco na esquizofrenia ele é um foco intenso e restrito em uma única informação ou estímulo, e o hiperfoco no autismo e no TDAH é mais uma imersão em uma atividade ou tarefa, né, que envolve uma dificuldade de interromper relacionada à rigidez cognitiva ou à desregulação atencional, mas que essa atividade ela tem ali seu fundo prazeroso e satisfatório também. Bom, então esse é o conteúdo, né, sobre o hiperfoco, né, que é importante fazer essa diferenciação, que existe muita confusão, né, do que seria de fato o fenômeno do hiperfoco, né, e essa é a definição mais clara que a gente tem até hoje sobre o hiperfoco, apesar dele ser um fenômeno um pouco difícil de ser estudado, justamente por ele não ser controlável. Então, a gente não consegue fazer com que a pessoa entre em hiperfoco, né? O que a gente tem, na verdade, são relatos das pessoas autistas, né, com TDAH sobre esse estado de hiperfoco que a gente observa. Então, se você gostou do conteúdo, curte, compartilha e me segue para mais conteúdos do tipo.